pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra. Pode ficar em pé ainda por um minuto, querido? Desculpa. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. O sonoplasta que aumenta o retorno do pregador tem 7 anos de perdão. Bem-aventurado o varão que aumenta o som. Obrigado. Deixa Deus te usar. Até fazer microfonia, pode ir. 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel fica entre Gênesis e Apocalipse. Não é? Teve uma irmã que falou que não é. Não sei aqui. 1 Samuel 9. Havia um homem de alta posição, tinha dinheiro. Em algumas versões fala alentado em força, chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Versículo 2. Seu filho Saul era um homem jovem, mais atraente de todo Israel. Era tão alto que entre os outros chegavam apenas os seus ombros. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam, e ele disse a Saul: leva um servo com você e vá procurar as jumentas. Amém. Voltei do play. Olha, estou gastando aqui o meu francês. Pode aceitar, irmãos, em nome de Jesus. Querido, eu queria pedir para a Duda ajudar aí, só para criarmos um background assim rapidinho, os irmãos, um vídeo assim bem breve, prático. Os irmãos depois tem uma rede social lá, podem acessar e conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Vocês têm som, Duda? E se há algo que o campo missionário me ensinou, é que o tempo de uma vida é um sopro curto demais para ser desperdiçado na sala de espera do conforto. Eu vejo muitos corações inquietos, cheios de palavras, mas paralisados pela dúvida. Pessoas que adiam o chamado como se estivessem pensando que a eternidade está em suas mãos. A sua voz precisa chegar onde a esperança ainda não entrou, onde o clamor do órfão e o silêncio da viúva são a única busca. Não gaste os seus anos esperando o tempo perfeito ou a conta bancária ideal. A missão não acontece na segurança, ela acontece na obediência. Viver o evangelho aqui na África me mostrou que a maior distância não é entre 2 países, mas entre o nosso sim e a nossa renúncia. O povo Mucubal é um povo muito especial. Isso é a festa do fico. Aqui nessa cultura dos Mucubais, na maioria dos povos hereus aqui no sul de Angola, quando a menina sai da puberdade, da adolescência para a idade adulta, eles fazem uma festa, chama-se fico. E a partir daí ela vai estar pronta para casar. Ok, a igreja tem esse portão aqui. Preparei que está aqui os cabritos e os bois tender. Aqui é o culto, local de culto, de adoração. Nosso amado irmão prega a palavra do Senhor para os nossos irmãos aqui. E esse é o púlpito. O altar não tem assim um espaço diferenciado, mais alto, a não ser o próprio terreno, né? E é muito baixo. Eu consigo tocar aqui. Eu imagino o quão quente é nos dias mais quentes, que nós estamos aqui na época fria. E aqui são os bancos onde os nossos irmãos sentam para a hora do culto, para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor. Eu acho que aqui deve caber umas 60 pessoas, e a maioria das pessoas que frequentam esse local tem pouco contato com leituras na língua portuguesa, ou uma limitação também para falar em português, e falam nas suas próprias línguas tribais. E é um culto muito fervoroso, muito animado, uma bênção. Se você sente que a sua voz precisa ir além, não a silencie por nada. O campo é farto, a sede é real, e a urgência de Deus não admite atrasos. Saia do comodismo, levante a sua voz e entenda que o maior privilégio de um cristão é gastar a sua vida por uma causa que vai além do túmulo. Reflita hoje:
O que você tem feito com o tempo que o Senhor tem te dado? O campo clama e o Senhor da ceifa espera por você. A semente não escolhe o campo, ela morre para brotar. Amém? Amados, o pastor está começando uma série de mensagens voltada para a fé inabalável. Eu trouxe um texto que parece não ter muito a ver com a primeira parte do tema ou da série. Mas essa frase, firmados no que é eterno, tem muito a ver com uma história que eu gostaria de compartilhar com os irmãos na noite desse dia. Eu sou pernambucano, nasci lá num lugar bem interessante, lá pelas lado do Porto de Galinhas. Inveja, né? E eu cresci ali, depois fui estudar, e depois da faculdade, depois da dificuldade, eu fui parar em Roraima, trabalhar com os povos Yanomamis, na divisa com a Venezuela. Aí depois teve um problema, isso era nos anos 98, 99. Houve um conflito entre indígenas e fazendeiros, e a missão terminou onde estava. Eu fui parar em Manaus, por alguma razão, em Deus. Em Manaus eu comecei a dar aula na faculdade da igreja, eu era muito jovem, e lá tinha uma estudante que seduziu o professor, e aí ela disse que foi o contrário, e aí a gente casou e foi embora para a África. Nós casamos e viemos para Angola, ou fomos para Angola, e lá estamos há 23 anos, 22 para 23 anos. Na Angola o Senhor nos deu alguns filhos espirituais e biológicos. Só temos um garoto de 14 anos, que é muito dedicado à igreja, graças a Deus, talvez mais do que eu hoje. E ele tem sido uma bênção para nós, tem sido bom para nós crescermos com Cristo e em Cristo e para Cristo no continente africano. Temos aprendido muita coisa com base no que vocês viram, como vocês também têm aprendido aqui em uma nação diferente da nossa. Lá em Angola, eu e minha esposa começamos trabalhos de igreja de uma maneira muito elementar, muito simples, com pouca experiência, muita dificuldade por causa da adaptação. Eu pernambucano, ela amazonense, ela nem sabia fazer cuscuz quando eu casei com ela. Imagina casar com a mulher. Aliás, ela sabia, mas o amazonense faz o cuscuz no prato e no pano, vira assim. O pernambucano faz um negócio chamado cuscuzeira. Olha que tribulação, irmão. E nós estávamos nos adaptando como casal, como cultura diferente também. É porque nós nos conhecemos em Manaus, ela era minha aluna, depois ficou amiga, e ficamos amigos. E quando Deus nos chamou para a missão, eu falei para a igreja que não ia querer ir para a missão solteiro. Aí meu pastor falou: por que você não casa? Eu falei: mas pastor, Aí eu fui falar com ela se ela queria casar comigo, e assim: quer casar comigo? Ela olhou assim para mim, assim mesmo, a gente era amigo. E o nosso primeiro beijo foi no altar da igreja. O negócio foi assim, casamos e fomos para a África. E esses tempos em África têm sido assim, um aprendizado, e nós trabalhamos com implantação de igrejas, escolas, centro de recuperação de tóxicos dependentes, e também um trabalho muito paralelo, muito do meu coração, é o trabalho com os povos não alcançados. Os povos não alcançados são aquelas pessoas tribais que estão nas montanhas, em lugares não civilizados. Pasmem vocês, mas em África existem muitas nações ainda não alcançadas. Quando a gente fala nação, nós estamos falando de país, né? Falamos de etnia, aquilo que Paulo fala nos textos. Uma nação só é alcançada, uma etnia é alcançada, quando lá se estabelece uma igreja e se consagra um pastor daquela localidade, daquela etnia, daquele povo, para aquele povo. Estabelecer uma igreja, construir um templo daquela forma simples, ou até mais, ou melhor, até não é tão difícil, mas o grande desafio é preparar as pessoas, porque a gente precisa dar a elas uma Bíblia na língua delas. Então nós estamos em parceria com outros missionários trabalhando em tradução de Bíblia, implantação de igrejas, e tem sido um trabalho muito árduo, muito longo. Por exemplo, só para os irmãos terem uma ideia, nós passamos assim, conversando com o Seba, que é o missionário que está entre os povos mucubais, quase 8 anos para decidir uma palavra de João 3,16, que não há na língua Polokovalo. E aí teólogos, linguistas e o missionário que lá está, é todo um trabalho de pesquisa e um trabalho muito árduo para se
ter uma Bíblia, para dar um lexo gramatical, para dar uma Bíblia àquele povo, para depois implantar uma igreja, preparar um obreiro e tirar aquele povo da classificação de um povo não alcançado. Mas vamos à palavra do Senhor, amém? Quero falar com os irmãos nessa noite sobre a história de um homem que é muito conhecido, mas ele é conhecido sob uma perspectiva muito negativa, exatamente porque ele terminou mal. A gente gosta muito das histórias de pessoas que começam e terminam bem, até desconsideramos às vezes os começos das pessoas, mas a gente pesa muito as pessoas, as suas biografias, pela forma como elas terminaram. A gente é apaixonado pela história, por exemplo, de Davi, que terminou bem. A de Salomão é uma incógnita. A gente não sabe exatamente, a gente fica assim sobre como Salomão terminou diante de Deus, né? Porque diante dos homens foi meio farrasco assim, né? Um fiasco, né? Mas a história de um rei, do primeiro rei de Israel, é uma dessas histórias assim que deixa a gente assim se perguntando por que uma pessoa começa tão bem e na sua trajetória se perde no meio do caminho, cometendo alguns erros. Mas a história dele, ou o erro da história dele, ou os erros da história dele, servem exatamente para aquilo que é o canon, que é a Bíblia Sagrada. Um livro que não faz distinção, que apresenta os altos e baixos dos heróis, que apresenta as conquistas, que apresenta as dores, que apresenta as falhas. E a história de Saul é uma dessas histórias. Mas até chegar aos momentos das falhas, das perdas, o que eu não vou chegar lá, eu estou no capítulo 9. O capítulo 9 ainda é o início da história de Saul, um homem que começou bem. Foi o primeiro rei de Israel. Ele foi uma resposta para uma nação. A nação precisava, a nação orou, a nação pediu, a nação implorou, a nação apertou com Deus. Deus, de uma maneira não muito voluntária, mas concedeu o rei. E ele foi escolhido entre o povo de Deus sob uma perspectiva que é muito dos nossos dias. Ele foi escolhido por uma perspectiva que contava muito. Ele tinha características que contavam muito para uma pessoa daqueles dias, e também não é muito diferente dos nossos dias, né? Não vou dizer as razões, porque não é esse o caso, mas olha só, a história de Saul começa lá em Benjamim. Ele era benjamita, da tribo de Benjamim, e tinha uma cidadezinha pequena, mas naquela pequena cidade tinha um homem chamado Quis. Esse homem era rico. Palavra alientada em força, em algumas versões, significa que ele tinha dinheiro, tinha camelo, tinha cavalos de raça, tinha servos, tinha muita gente ao seu serviço. E aquele homem Quis também tinha jumento. Não sei se aqui nesse país tem jumento. Não vi cavalo, vi uns manga-largas ali. Nós fomos para outro lado da França, vi quarto de milha, fiquei até admirado, porque eu gosto do cavalo, acho um animal extraordinário, mas não vi jumento. Lá na África a gente tem muito jumento. E também, onde eu cresci, lá no Nordeste, também tem muito jumento. E esse homem Quis, esse pai de Saul, ele tinha jumentos também. A Bíblia não fala exatamente no texto qual era a quantidade de jumentos aqui, mas diz que esse homem tinha jumentos, e alguns dessas jumentas se perderam, se atraviaram, foram no erro, no mato, desapareceram. E o homem rico Quis poderia colocar a perda, os prejuízos dessas jumentas na conta de perdas, mas não, ele levou em consideração essa jumenta. Chamou seu filho Saul, um jovem alto, bonito, inteligente. Se fosse nos dias de hoje, poderia estar estudando administração, economia, numa boa faculdade. O cara era ocupado, o cara tinha obrigações com o seu pai, com os seus funcionários. E o pai disse para ele assim: vai procurar as jumentas. E aí Quis colocou algum dinheiro no bolso, pegou alforje, pegou água, pegou comida, pegou um escudeiro com ele, capa, e saíram no ermo à procura das jumentas. Anda um dia, 2, 3, 4, 5 dias, não achando as jumentas. Eles vão para a terra dos filisteus. Eles eram israelitas, benjamitas. Entraram na terra dos filisteus à procura de jumentas. Parece uma coisa simples, mas estavam correndo o risco de morrerem, de serem assassinados por causa de, 3 jumentas. Passaram a procurar lá, e não as achando, eles entraram numa cidadezinha. Na porta daquela cidade tinha um posto do Ipiranga, e começaram com a frentista daquele posto. Na verdade era um poço, alimentavam o camelo. Os poços daquela época deu-se o nome de poço de hoje. Perguntaram à jovem frentista se naquela cidade tinha um homem de Deus, e ela disse: tem aqui na rua tal, na Alameda tal, na rua X, casa X, tem um homem de Deus. Vão lá, conversem com ele, ele vai dar uma dica para vocês. Ele pode dizer onde estão as jumentas. E as pessoas procuravam o pastor, ou o profeta, o vidente, uma palavra que era muito usada naquela época por maneiras ou por motivos diversos.
procuravam o homem de Deus para resolver coisas assim muito simples, e procuraram o homem de Deus, procuraram saber, tem homem de Deus na cidade? E quando a jovem deu a dica, eles foram até a casa. Na entrada da casa tinha um velho sentado, encostado no muro assim, então Saul perguntou: Senhor, você sabe onde está o homem de Deus? Mora aqui um homem de Deus? E aquele homem se levantou, olhou para ele, colocou a mão no seu ombro, convidou para entrar, colocou ele para dentro de casa, e tinha um banquete servido, e ele sentou na cabeceira, colocou o jovem Saul do lado dele. O jovem Saul olhou talvez assim para o escudeiro: meu Deus do céu, o que é que está a se passar? E aí deu comida, comeram pernil, se alimentaram. Foi um momento espetacular, extraordinário. Saul estava ali só à procura das jumentas, mas aquele homem o convidou para um banquete. E aí o homem falou: olha, vocês vão dormir aqui, pela manhã eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Dormiram. 3 da manhã, aquele homem bate na porta de Saul, acorda Saul, falou: está na hora de vocês irem embora. Aí Saul se levanta, pega a capa, ainda tentando querer saber onde estão as jumentas. Talvez o homem o levasse para um lugar secreto, abrisse alguma coisa, pegasse uma bola e dissesse mais ou menos, não havia GPS, nem chip nos animais naquela época, dissesse alguma forma para ele chegar até as jumentas. Mas não, o homem chamou Saul, desceu a escada, porque estava no quarto anterior assim em cima, e aí os dois descem, saem da casa, e depois eu vou contar o resto dessa história para você. Bom, vamos voltar para o começo. Só um background para você entender a história. Vamos lá comigo. Caminha aqui comigo. Você e eu vamos nos transportar para Israel alguns 3.000 e poucos anos atrás. Na terra de Israel, Deus deu como resposta ao povo uma palavra ao profeta Samuel, de que daria um rei. Mas esse homem quis, rico, perdeu 3 jumentas, e ele manda um filho buscar essas jumentas. Pensa aqui comigo. O próprio servo que fora com Saul poderia fazer essa missão. Qualquer pessoa poderia fazer essa missão. Mas agora o rei está dando ou seja, o pai está dando uma missão para um filho que talvez tivesse uma ocupação muito grande para fazer. Talvez aquele jovem tivesse muita coisa para fazer. Talvez aquele jovem que se questionasse quando o pai falou assim para ele, assim: olha, vai procurar as jumentas. Talvez ele olhasse para dentro de si, ele tivesse olhado para dentro de si, e ele tivesse falado assim: meu Deus do céu, eu não estudei para isso, eu não me preparei para isso. Pai, talvez ele pudesse questionaria, né? Pai, por que o senhor não manda aí o Zezinho, o tal fulano? Ele pode fazer isso. Mas não, a ordem para o pai foi para o filho procurar as jumentas. E você olha para uma história como essa, um contexto de início de mensagem, você talvez esteja nesse lugar nessa manhã, nessa tarde, se perguntando: o que isso tem a ver com a minha vida, com a minha história, com a história minha e tua. Tem tudo a ver. E eu quero compartilhar essa palavra exatamente dizendo para você que a vida minha e tua, às vezes, nos encontramos numa posição exatamente como a de Saul. Nós temos nossos sonhos, nos preparamos, estudamos, perspectivamos a nossa vida, fazemos alguns planos para nós, e os anos se passam, de repente, diante de uma circunstância ou de uma curva da vida minha e tua, nos encontramos em um momento em que a gente se encontra exatamente fazendo uma coisa que parece que não tem nada a ver conosco. O pai chega e fala assim: olha, você estava pensando que a sua vida ia ser assim, você estava pensando que você ia fazer isso, você estava pensando que você ia fazer aquilo, e de repente a ordem para mim e para você é exatamente essa: saia deste lugar onde você está, porque eu tenho uma função ou uma tarefa para você, e a tarefa é exatamente aquela que você jamais imaginaria estar fazendo na sua vida naquele tempo. Aleluia, glória a Deus, amém? Se eu perguntar aqui para vocês, quantos se prepararam para serem procuradores de jumenta? Ninguém. Caçador de jumenta? Ninguém. Nenhum de nós aqui se preparou para ser caçador de jumenta. E alguns de nós aqui nos preparamos para ser e fazer exatamente uma coisa que nós consideraríamos ser mais importante do que as que nós estamos fazendo hoje. Nós sonhamos demais, nós temos muitos sonhos, nós temos muitas aspirações, e alguns de nós até tem muitos talentos, até alguns talentos que não ainda foram descobertos. Mas a história minha e tua é esse traçar de Deus na nossa história.
Quando nós nos vemos fazendo uma coisa que a gente pensa que não tem nada a ver com a gente. E por que eu estou falando isso para você hoje? Estou falando isso porque o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. Mas é um Deus que trabalha com pequenos começos. O nosso Deus é o Deus que fala na sua palavra lá em Zacarias: não ignore o dia das coisas pequenas. O nosso Deus é o Deus dos trovões, dos relâmpagos, dos sinais. Mas o nosso Deus também é o Deus do silêncio, da caverna. O nosso Deus é o Deus dos trovões. E olha, eu nasci num lar cristão, meus dentes cresceram nos bancos da Assembleia de Deus. Eu nunca me desviei da igreja nem para beber água. E eu cresci numa cultura de crente, na expectativa de esperar Deus fazer coisa grande. Quem não gosta de ver Deus fazer coisa grande aqui? Não? Pelo amor de Deus, eu quero ver coisa grande. Coisas grandes, então a gente gosta de um Deus grande, de um Deus assim meio Godzilla, uma coisa grande, que ninguém enfrenta ele é maior do que todo mundo, ele vai arrebentar, vai abrir a porta, vai fazer o milagre. E essa é a nossa pegada, essa é a nossa expectativa. A gente salta do barco acreditando que há um congelar de Deus sobre as águas. A gente ora para o fogo do Horebe cair como Elias fez. A gente acredita que a primeira pedra vai acertar a cabeça do Golias. E Deus faz tudo isso, sabe, irmãos? Deus faz tudo isso. Deus é o Deus que remove câncer. Deus é o Deus que cura a enfermidade. Deus é o Deus que traz marido. Deus é o Deus que cura esposa, que restaura casamento. Deus é o Deus que move céus e terras. Deus é o Deus que faz o relâmpago e os trovões dos sinais. Deus é Deus de grandes coisas. O nosso problema é acreditar que Deus só é o Deus das grandes coisas. Porque o nosso Deus, Deus das grandes coisas, é esse Deus desse contexto, da perspectiva da chamada. É esse Deus da perspectiva dos começos que parece estranho demais. O Deus que te fez promessa, falou algo para você que foi assustador, algo que você escreveu no papel, colocou dentro da sua Bíblia, e há alguns anos você vive na expectativa desta coisa acontecer, mas quando você olha pelo retrovisor, parece que nada, olha para um lado, parece que nada, olha para o outro, parece que nada, é um silêncio total. A vida é uma mesmice, é a história do adolescente que você manda ele fazer alguma coisa e ele fica moado, tudo eu, só tem que ser eu que vou comprar pão, não sei eu que vou comprar pão. E aí você tipo fica assim meio adolescente diante das promessas. Mas isso tem tudo a ver com Deus. Pastor, onde é que está Deus? Deus está nos relâmpagos dos sinais, mas Deus está também na história daquela mãe que tem que ir na segunda-feira levar o filho para a escola, daquele pai que sai na terça-feira para trabalhar e na hora que você sai atrasado tem um pneu furado do teu carro lá no estacionamento e você olha assim: puxa vida, Deus, onde é que estão as promessas? Aquelas coisas da sua história, do dia a dia, das coisas da sua história que você pensa assim: pai, o que tem a ver com aquilo que tu prometeste para mim? Não estou vendo nada. Para você e para mim é um procurar de jumenta. Para você e para mim estamos fazendo uma coisa que a gente não se preparou para isso. Quando eu cheguei, eu fui para a África, assembleando, né? Eu pregava no Brasil, eu saí para a África, vou arrebentar, vou fazer cruzada, vou ganhar muitas almas para Jesus. Aos primeiros cultos, eu e a Rênia e um violão, um púlpitozinho, eu cantando, e olha, eu melhorei muito. Naquela época eu cantava só Jesus mesmo. E eu cantando, a Rênia aí na frente. Aí às vezes eu tinha que levantar para tirar a oferta, só tinha ela. E a oferta que ela ia dar era aquela que ela tinha pedido de mim no culto, antes de sair, no caso antes de sair do culto. Aí os primeiros cultos foi coisa de doido assim, irmão. Hoje a gente tem mais de 50 igrejas no país. A igreja com a qual a gente trabalha, e outros missionários que estão lá também da nossa denominação. Hoje a gente tem igrejas das províncias, amigos, jovens pregadores. A gente olha de onde eles saíram. Mas o início, meu Deus, eu pregava, eu cantava. Eu que saí do Brasil, eu tinha feito uma faculdade, eu fiz teologia, ela também fez teologia, a gente cheio de gia, mas... E aí, meu Deus do céu, eu vou arrebentar. O primeiro culto, Jesus vai salvar muitas vidas. E tal, irmão do céu. E eu orava, eu pregava, eu cantava, eu tirava oferta, ela ficava orando. Até que começaram a vir 2 vidas para um culto.
duas vidas. Primeira pessoa que veio com o culto, primeira vida é que eu pregava até 21 hora. E quando estava mais ou menos 20 e 40, tinha um rato que não perdia o culto. Estava pregando assim, não estava pregando, ele passava entre mim e o culto. Parecia que ele estava dizendo assim, olha, está na hora de parar, porque da minha casa aqui, daqui a pouco a gente vai ter reunião. E o rato não perdia culto. E outra vida que vinha no culto era um maluco, o nome dele era Nonô. Era um jovem que tinha estresse pós-traumático de guerra. Ele foi guerrilheiro, tinha muitos problemas. E ele vinha no culto vestido só com uma gravata. E ainda bem que ele ficava lá atrás. A igreja era grande, escura. E eu orava e pregava. E o tempo foi passando e aquilo me quebrando. E meu Deus, cadê as vidas? Cadê as pessoas? O pastor contou para mim aqui, vocês têm 4 anos, irmão. O que é uma criança de 4 anos? A filha do Adoim? Dalmi? Aquela garotinha? A filha do Dilmar tem 3, né? Vai fazer 3, ela tem quase que a idade da igreja. Se você colocar uma coluna de som dessa na cabeça dela, ela não vai conseguir carregar. Então vocês são uma igreja de 4 anos. Uma igreja de 4 anos é só olhar aquela criança. Pequenina ainda. Quando eu olho o que Deus está fazendo em vocês em 4 anos, um pouquinho mais, assim, 2 anos, né, pastor? 2 anos! Então vocês têm medo que elas também. Vocês são uma igreja pequena em idade, mas o que Deus está fazendo. Agora, vê só. E eu olho para a história de Saul, o cara que saiu de casa naquele dia, e o pai disse assim: vai procurar as jumentas. Para Saul, era só procurar as jumentas. Para mim, começando um trabalho missionário em África, minha esposa, tivemos alguns problemas de saúde no início, situações difíceis, o país estava em guerra. Quando lá chegamos, era tanta dificuldade, a gente pensava que as coisas eram de um jeito. E eu estou compartilhando essa história com você nessa noite, exatamente para dizer para você que há processos na sua vida, momentos na sua história, que você se encontra em um lugar, fazendo coisas que você talvez não se preparou para fazer, olhando os resultados como elementares demais, você não vê o trabalhar de Deus, você questiona e ora e diz: Deus, onde estão as promessas? Eu não esperava que a coisa fosse tão difícil, eu não esperava que um rato passasse aqui, eu não esperava, eu pensava que as coisas iam fluir mais fáceis, eu pensava que a promessa, o derramar da promessa ia ser mais rápido sobre a minha vida. E eu vim aqui nesse lugar para dizer para você nessa noite que para você é um procurar de jumenta, mas para Deus é um traçar meticuloso dele na sua história, para te levar para um lugar diferente. Aleluia. Essa é a minha primeira fala. Momentos menos importantes da nossa vida como parte de um meticuloso traçar de Deus na nossa história. Vou repetir: momentos menos importantes da nossa vida como parte de um meticuloso traçar de Deus na nossa história. Louvado seja Deus. Então você que crê em milagre, oh aleluia, você que crê no agir de Deus, pare de olhar, de procurar Deus com a lente da grandiosidade, das coisas extraordinárias, daquilo que atrai e que ferve o coração dos outros, porque o Deus das grandes coisas também está trabalhando na pequenez, na rotina da sua vida. E aonde você não vê Deus, Deus está presente na sua vida. Deus está trabalhando naquilo que para você é simples, simplório e às vezes humilhante. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Fique aí. Há um trabalhar de Deus. Você não está perdendo tempo. Você não está perdendo tempo. Pessoas da sua família podem até hoje estar criticando você, que você tomou uma decisão errada, que você é sempre muito precipitada, que você salta sem olhar para onde, que você até é emocionado. Mas se você está no lugar que Deus te mandou, se você está obedecendo uma ordem do Pai, Deus está falando para você nesta noite: você não está perdendo tempo. Aleluia! Diga para a pessoa que está perto de você: você não está perdendo tempo. Você não está perdendo tempo. Mas vamos comigo aqui, ó. Segue comigo a palavra. Amém? Está todo mundo aqui comigo? Amém. Estou falando de Saul.
Saul sai de casa, passa 3 dias procurando as jumentas, não as achando. Ele entra na terra dos filisteus. Ele e o jovem que com ele estava tinham dinheiro, não sei quanto, mas um tinha uma quantidade e o outro tinha outra quantidade. Depois de caminhar alguns dias, comprar comida, gastar, beber água e tal, a comida acabou o dinheiro também. E aí entraram numa cidade. Eles entraram numa cidade. Que interessante, não é, irmãos? Eles entraram na cidade onde morava o profeta Samuel. E o profeta Samuel não morava nos termos de Israel. Olha só, Samuel não morava nos termos de Israel. Ele era o cara, talvez um dos personagens mais extraordinários da Bíblia. Para mim, Samuel é extraordinário, porque Samuel é um daqueles poucos homens que começou bem e terminou bem. Não terminou mal. O cara teve uma trajetória muito linear diante de Deus. E Samuel chegou, morava na terra dos filisteus. Por que você está falando isso, pastor? Porque olha só, eu acho muito extraordinário, sabe? Essa coisa de Deus. Deus tem uma opção preferencial por essa coisa de usar pessoas quando elas estão assim meio que outside, quando elas estão em outra geografia. Deus tira Moisés, coloca num palácio, não é a terra e a família dele, mas você vai viver numa cultura diferente. Deus tira Abraão para uma cultura diferente. Deus tem essa coisa de usar pessoas que passam a viver num contexto geográfico, numa geografia, numa cultura, num ambiente diferente. Por que isso, pastor? Porque quando você vive uma cultura diferente, você tem uma mente mais ampla para ver algumas coisas que você não viria se você passasse todo o resto da sua vida no lugar que você foi gerado. Eu falo isso depois de viver 23 anos em África, num continente com tantos desafios, mas com oportunidades também. E eu volto ao Brasil. Não sei se isso acontece com vocês aqui. E eu tenho amigos, pastores, famílias, pessoas que em certo aspecto cultural, o fato de estarem mais atualizados em relação a algumas coisas, participarem de alguns congressos, o fato de terem acesso a algumas coisas, humanamente falando, parece que estão à frente de mim. Mas quando eu paro para conversar com essas pessoas, eu fico assim, Deus, agora eu entendo. Agora eu entendo. E não falo isso por jactância, preste atenção. Estou falando para pessoas que estão em um país diferente de sua cultura e tal, mas não falo isso por jactância. Estou falando que quando você está numa geografia diferente de onde você foi gerado, Deus te dá naquela geografia a oportunidade de ver coisas que você vai depois concluir que você não perceberia se você estivesse lá onde você nasceu, onde você criou. Deus faz isso. E aí Samuel estava na terra dos filisteus, na terra onde ele não tinha sido criado, vivia lá na terra dos filisteus, uma terra estranha. E o Saul e o jovem que com ele estava perguntaram: tem homem de Deus nessa cidade? Vou fazer uma pergunta aqui, se vocês entenderem. Tem homem de Deus nessa cidade? Tem homem de Deus nessa cidade? Tem mulher de Deus nessa cidade? Você tem um cara aqui que é de Deus, ele é de Deus, irmão. Samuel era de Deus. E a pergunta de Saul tinha tudo a ver com o contexto histórico daquela época, porque as pessoas, quando tinham um problema, a pergunta era: tem homem de Deus? Você tem um problema de arritmia? Você conhece um bom cardiologista? Você tem um problema de um pé que está doendo? Você conhece um bom ortopedista, um fisioterapeuta? Você está com um problema assim na boca, doendo um dente? Você conhece um bom dentista? Então, naquela época tem um problema, o dinheiro acabou, eu tenho uma missão, não estou cumprindo a missão. A pergunta é: tem homem de Deus nessa cidade? Eu tenho uma palavra para você, em o nome do Senhor Jesus. Deus vai capacitar a sua vida para que as pessoas procurem em você solução daquilo que para elas já se esgotou. Deus quer levantar a sua vida no seu local de trabalho, na sua família, para que as pessoas procurem você. Isso vai acontecer. Samuel não está na terra estranha só por proteção ou glamour. Samuel está numa terra estranha porque lá as pessoas precisam conhecer o Deus de Israel. Você está nesta nação porque há algo em você que precisa ser semeado neste lugar. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus te colocou aqui para que você semeie algo de especial nesta nação. Mas aí existe algo muito interessante. Eu falei uma frase ali atrás, vou falar uma outra.
Quando Saul e os jovens estavam prestes a ir à casa de Samuel, eles fizeram uma coisa que era muito comum nos dias daquele tempo lá. Hoje não. Hoje isso acontece de uma outra forma, sob uma outra configuração. Mas quando eles disseram assim, vamos ao homem de Deus, colocaram a mão no bolso. O cara assim procurando. E aí? Tem o que aí? Tem o que aí? Tem nada. Tem papel de confeito. Tem o quê? Tem nada. E aí, como é que a gente vai ao homem de Deus sem dinheiro? E aquela frase de Saul ao homem que tinha sido enviado pelo seu pai com ele para ir a Samuel foi extraordinária, porque revela algo muito interessante para as nossas vidas. Ninguém ia ao homem de Deus de mãos vazias. A relação com o homem de Deus era uma relação com o próprio Deus. A proximidade, a conexão, os serviços sacerdotal, profético e de evidência era um serviço de alta reverência. E as pessoas entendiam por demais isso. Isso na religião judaica, nessa época aqui, não era exploração da fé. Isso aqui não era mercantilismo das esperanças. Isso aqui não era vendedores de elixir. Isso aqui era uma cultura. Se a gente vai ao homem de Deus, se um general assírio precisava de uma consulta com o homem de Deus, mandava um camelo cheio de ouro para o homem de Deus fazer alguma coisa. Foi isso quando o Naamã procurou Eliseu. Havia uma disponibilidade, havia uma generosidade no compartilhar de bens materiais com aquele que tinha algo de espiritual para aquele que procurava. E o Novo Testamento consolida isso quando diz assim: compartilhe dos seus bens com aquele que te instrui na palavra. Compartilhe. Só que a gente vive um tempo hoje, e por causa dos falsos profetas, por causa do excesso de emocionalismo, por causa dos excessos em vários ângulos, né? De quem profetiza, de quem é profetizado, de quem recebe, de quem procura. A gente tem uma série de mensagens desvirtuadas sobre isso. Mas no Antigo Testamento, Saul está preocupado em ir a Samuel e levar alguma coisa, porque se consultava. E o homem de Deus tinha um objeto chamado Urim e Tumim, que eram duas pedras. E naquelas pedras havia uma resposta, sim ou não, e assim, e uma orientação espiritual. E se pagava, se deixava uma semente na casa e na vida daquele homem de Deus. E aí, quando eu e você olhamos para uma história dessa, há algo muito especial para nós hoje, para vocês que são uma igreja de 2 anos, para nós que aqui estamos, para a minha vida como missionário em África, é que a vida minha e tua, naquilo que nós consideramos ser extraordinário de Deus, naquilo que nós pensamos ser sempre algo muito sobrenatural, algo que a gente vai dormir, acordar e vai estar lá na cabeceira da nossa cama, a resposta ao milagre. E às vezes ignoramos a nossa participação do quanto Deus nos responsabiliza como participantes do seu reino. Sabe por que eu estou falando isso? Porque francamente, irmãos, a cozinha da minha casa foi tão útil para o ministério missionário em África do que o púlpito da igreja como eu prego. Quero convidar vocês a irem lá em Angola, ficar 1 mês com a gente. Todos vocês aqui são convidados. Tem lugar para todo mundo? Tem? Quem sabe? Vem. Meu irmão, essa mulher aqui, meu irmão do céu, minha esposa, Deus como usou minha esposa com um espírito de generosidade, as coisas que a gente tinha, o pouco que a gente tinha, a cozinha da minha casa foi tão usada para a expansão do trabalho com as pessoas do que o culto da igreja. E digo isso sem medo de errar, por causa da generosidade do coração de minha esposa, por causa da disponibilidade em compartilhar. Então, se você quer ser usado e usado por Deus numa nova fase da sua vida, em nome de Jesus, abra o seu coração para o reino e diga para Deus: Deus, eu não vou à consulta, eu não vou a Samuel sem que eu consulte, procure em mim aquilo que é de mim pode ser semeado na tua obra. Louvado seja Deus. Se você tiver esse coração,
Se você revelar isso, porque isso é espiritual, é um princípio. E eu vou dizer esse princípio. Qual é o princípio? Momentos de Deus, os momentos de Deus tornam-se extraordinários quando em nosso coração nós revelamos o temor do Senhor na nossa vida. Os momentos de Deus tornam-se extraordinários quando em nosso coração nós revelamos o temor de Deus na nossa vida. Isso é extraordinário, essa frase. Pastor, o que tem a ver temor de Deus? Tem tudo a ver. Porque se você e eu tivermos para com Samuel o mesmo temor e reverência que Saul, o jovem, e a própria cidade tinha para com o homem de Deus, oh aleluia, a igreja torna-se muito forte. Aquela cidade toda estava esperando, porque ninguém ousava comer antes de Samuel abençoar a comida. Ninguém ousou comer o sacrifício, era uma festa das primícias. E ninguém ousou tocar no sacrifício antes que Samuel abençoasse a comida. Ou seja, é o homem de Deus. E o homem de Deus aqui, o Samuel, não é algo místico. O homem de Deus aqui, o Samuel, é a igreja. A igreja é essa transfiguração do que Deus representa para nós e em nós, através das pessoas de Deus. Louvado seja Deus. Samuel aqui é a igreja. E por que eu preciso falar isso para vocês nesta noite? Porque nós estamos vivendo um tempo de dessacralização do sagrado. Palavra difícil, né? O que é dessacralização do sagrado? O sagrado já não é mais sagrado para algumas pessoas. Algumas pessoas se familiarizam demais com o mover, com o sagrado. E eu quero dar uma chave para você. Não se acostume com o mover. Não se acostume com o mover. Porque a forma como Deus se move hoje pode ser diferente da que Ele vai vir mover amanhã. Se você colocar Deus dentro da sua caixinha e dizer, é assim, sua mente, sua história poderá ser bloqueada, porque o nosso Deus é o Deus da multiforme, de muitas sabedorias e de muitas formas de se revelar. Louvado seja o nome de Jesus. Essa coisa nossa, minha e sua, por isso que a Bíblia diz assim, ó, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos da luz às vezes se familiarizam, se acostumam, acham que sabem como Deus faz as coisas. Irmão, eu cresci na igreja, e se tem uma coisa que a cada dia eu aprendo, não é dizer que eu não sei como Deus faz as coisas. Eu não sei por que Deus mata quando eu quero que Ele dê vida. Eu não sei por que Deus cura quando eu quero que Ele cure, às vezes Ele não cura. Eu não sei por que Deus fecha quando eu quero que Ele abra. Eu não sei por que Deus separa quando eu quero que Ele junte. Eu não sei como Deus faz as coisas. Eu só sei que todas as minhas vontades e os meus pensamentos devem se submeter à soberana vontade dEle. Ele é que sabe das coisas. E por que eu estou falando isso? Porque se acostumar com o sagrado torna o sagrado não tão reverenciável para você. E quando você não tem tanta reverência pelo sagrado, você perde a expectativa do que Deus pode fazer. O melhor que você pode fazer é lançar-se nas mãos dele e não achar que sabe, mas sim ter a expectativa de que ele pode fazer, embora você não saiba como. Quer saber de uma coisa? Próximo culto que você vir, não tenha expectativa de como Deus vai fazer as coisas. Só tenha a expectativa de que Ele vai fazer. Glória a Deus por isso. Amém? E tem uma outra coisa que a gente precisa levar muito a sério, essa coisa da sacralização do sagrado, da reverência ao mover de Deus. É que a gente vive um tempo, uma geração, em que as pessoas estão perdendo a crença na possibilidade do sobrenatural. Vou repetir, as pessoas estão perdendo a crença na possibilidade do sobrenatural. O que é isso, pastor? É o Samuel que está ali com Saul, conversando e falando. Quem está comigo, que está acompanhando? Samuel está ali, está conversando. Você está diante do Samuel e tal. O homem de Deus tem uma mesa posta, tem comida, tem pernil, não de porco. Tem coisas extraordinárias acontecendo. E o Saul, homem de Deus, puxando a ordem. Sim? E as jumentas? E as jumentas? Não, que eu vi. Não, e as jumentas? Não, olha só, serve aí, tal. Meu, olha aqui para mim. Você está 3 dias cansado, sem dinheiro, os pés encalejados, os sapatos empoeirados, a roupa suja, suado. Você está meio perdido, entra na cidade.
Procura de um homem que você não conhece. Daqui a pouco você está sentado na mesa do principal personagem daquela cidade, comendo uma comida extraordinária. Aí servente servindo a Saul do melhor. Porque Samuel falou assim: olha, daqui a pouco vai chegar um jovem aí. Oh, aleluia. Você está aqui, mas o Espírito do Senhor já está testemunhando antes de você chegar. Você está onde você está porque Deus preparou pessoas à frente de você. Não foi por causa do seu talento, não foi porque alguém falou, não foi nada disso. Você está aqui, você só entrou nessa casa, você só entrou naquele trabalho, você só está nessa nação porque o Espírito do Senhor se adiantou para falar sobre você. Receba essa palavra em nome de Jesus. O Senhor está falando com pessoas neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. E aí o Espírito, Samuel fala assim, ó, vai chegar um jovem aí, sirvam-no do melhor. Mas quem ele é? Não precisa saber. Sirvam-no do melhor. Aí Saul entra e começa a ser servido. E ele é servido por pessoas que nem o conhecia. Ele também sem as conhecer. Oh, aleluia. Eu imagino, hein? Eu imagino aquelas serviçais da casa servindo o jovem Saul sem dinheiro. Eu não sei como é que você chegou nessa nação, mas eu cheguei em Angola com $400 achando que tinha muito dinheiro. A primeira compra que eu fui fazer com a minha esposa, ela entrou no supermercado, saiu de lá com uns saquinhos assim, desse lado, desse. Eu tinha dado $200 para ela, 23 anos atrás. Aí eu pensei que ela tinha usado uns 20, uns 30. Ela tinha usado uns 200. Eu falei, meu Deus, tem $200 nesses 2 sacos. Como é que eu vou sobreviver? Oh, Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom. Oh, aleluia. E aí, quando aquelas serviçais estavam servindo a Saul, talvez algumas delas questionassem, profeta, quem é esse? Cala a boca, só serve. Só serve. Você não sabe. E Samuel olhava para aquelas serviçais, olhava para Saul, como quem dizia assim, você não sabe. Você está servindo um jovem que é um procurador de jumento. Daqui a alguns dias você vai ver, ele vai ser o teu rei. Vai ser o teu rei. Olha para a pessoa que está cheirado nesta noite e fala assim, melhor você cuidar de mim. Você não sabe onde eu vou parar. Você não sabe o que Deus está reservando para mim. Oh, aleluia. Aplauda Jesus nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Quem recebe essa palavra do Senhor nesta noite? Quanto que você guardar no teu coração e revelar temor do Senhor pelas coisas que em você podem ser compartilhadas, isso tem tudo a ver com o que Deus vai fazer na sua vida, na sua história, nesses próximos tempos. Eu estou profetizando para pessoas neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Os próximos anos serão determinados pela sua capacidade de desenvolver no seu coração temor do Senhor. Temor do Senhor. Porque não é os banjados talentos, mas é o princípio da sabedoria que nasce do temor do Senhor. Portas se abrirão de Deus para a sua vida nesta nação através do temor do Senhor. Deus gerará conexões extraordinárias para a tua vida e para a tua família através do temor do Senhor. Aleluia. Oh, Rabachuriande Cantaraba, Sinkimiandecaia, cheia. Não é você, é Deus. Não é o que você faz, é o que Deus pode fazer como resposta ao temor do Senhor. Mas ouça essa palavra, ouça essa palavra. Saia dessa posição de gente que a cada dia perde a fé no que Deus pode fazer. Do que Deus pode fazer. Você está absorto por jumenta. O Senhor está, você está diante de Samuel. Falei para você, Samuel é a igreja. Samuel é um lugar para onde Deus te trouxe. Samuel é a igreja wesleyana, é esse lugar que Deus te trouxe. Abrace esse trabalho, esse ministério, esses pastores, como o Samuel de Deus na sua vida, na fase em que você saiu no ermo à procura de jumentas. E talvez você esteja aqui exatamente assim, procurando algo que se perdeu, tentando consertar coisas que estão quebradas. Você está absorto por esse relacionamento. Você quer que ele se restaure.
Você quer que as coisas venham a ser como antes. E Deus está dizendo para você: não é isso. Tem algo maior. Tem algo maior para você. Eu parto para a terceira fase do sermão. Primeiro eu disse para vocês momentos menos importantes da nossa vida como parte de um meticuloso traçar de Deus na nossa história. Segundo, eu falei para você, momentos se tornam extraordinários em Deus para nós quando nós guardamos em nosso coração o temor do Senhor. Mas há um outro momento aqui. Samuel está sentado à mesa. Saul está sentado à mesa com Samuel. Amém? Estão comigo? Saul está sentado à mesa com Samuel. E tem um momento que Samuel fala assim: não dá, esse cara só pensa em jumento. Esse cara só pensa em jumento. Esse cara tem um banquete. Deus falou comigo ontem. Deus me disse que esse camarada vinha aqui e ele só pensa em jumento. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Deus não te trouxe a essa nação para você viver a sua vida persistentemente correndo atrás de jumento. Não foi e não deve ser o dinheiro. Deus não te trouxe a essa nação para ganhar dinheiro. Deus te trouxe a essa nação porque tem um propósito maior na sua vida. Quem recebe essa palavra aí? Você está com o coração preso por demais. Sabe aquela frase que está ali, ó? Firmados no que é eterno. Firmados no que é eterno. A nossa fé torna-se inabalável quando nós entendemos que tem algo maior do que aquilo que nós estamos fazendo aqui e agora. Tem algo melhor para você correr atrás. Aí Samuel perde a paciência, capítulo 9, versículo 20. Samuel fala assim para Saul: ó, para. Você entrou aqui, eu não pedi o convite eu não pedi o convite para você entrar. Ninguém te comprou nada. Você está no banquete, você está na festa, e você só está pensando em jumenta. Desfruta a festa. Desfruta da mesa. E esquece as jumentas. Deus está falando com pessoas neste lugar à noite. Desfrute da festa. Desfrute daquilo que já estava preparado para você antes de você chegar. Esqueça as jumentas. Oh, aleluia. E por que esqueça as jumentas? Porque às vezes sua faculdade é a sua jumenta, seu trabalho é a sua jumenta, um pouco de dinheiro a mais é a jumenta, a restauração daquele relacionamento que você acha que tem que ser do seu jeito é a jumenta que você está correndo atrás. Sabe aquele sonho que você há 20 anos sonhava e tinha que ser daquele jeito, e você hoje vê as coisas tão desconfiguradas? É as jumentas que você corre atrás. E o Samuel fala assim: levanta, olha, quanto aquelas jumentas desgarradas do teu pai, você está aqui, mas elas já voltaram para casa. Porventura, o que há de melhor na terra de Israel está reservado para você e para a casa de teu pai? Saul ficou olhando assim, sem entender muitas palavras, e a frase é exatamente essa. A frase é essa, preste atenção. Pare de correr atrás de coisas materiais, quando o que Deus tem para você é de modo excelente, muito maior e melhor na sua vida. Pare de correr atrás de coisas materiais, quando o que Deus tem para você é de modo excelente e muito melhor na sua história. O que há de melhor na terra de Israel está reservado para você e para a casa de teu pai. Glória a Deus. Glória a Deus. O melhor de Deus está reservado para você. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Você ainda tem tempo para viver o melhor de Deus. Você vai desfrutar de coisas que você jamais imaginou. Você vai abraçar pessoas. Você vai curar pessoas. Você vai ser usado como pregador no púlpito desta igreja. Você poderá ser usado por Deus para abrir céus. Você será usado por Deus para levar a palavra na França, em outras cidades. Você vai fazer o curso de teologia. Deus vai levantar você como pastor, pastora. Você vai ter relações consertadas em Deus. Deus vai curar o teu corpo de feridas físicas e emocionais também. Deus vai fazer aquilo que está distante se aproximar.
Deus vai fazer você achar aquilo que você já cansou de procurar. Deus vai mover céus e terra. O Deus dessa igreja é o Deus que cumpre promessa. O Deus desta igreja é o Deus de gente que crê no poder da oração. Você está aqui e tem pessoas da igreja wesleyana orando por vocês. Você nem estava aqui, já tinha igreja e outras pessoas orando por você. Deus vai fazer isso e muito mais para você. Mas o segredo é exatamente esse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e as suas justiças, e as jumentas serão encontradas, os sonhos serão realizados. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as promessas serão cumpridas na tua vida. Oh, glória a Deus por isso. Diga aleluia por isso. Essa é uma questão de você ter Deus como prioridade no seu coração. E quando ele se torna prioridade, tudo muda em torno de você. Tudo muda. A Bíblia conta a história de um homem chamado Bartimeu. Jesus entrando na cidade, e quando passou por ele, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Vocês conhecem a história, conhecem o contexto. As pessoas tentaram o impedir de chegar a Jesus, mas ele clamava mais alto. E quando chamaram ele, depois de Jesus mandar chamar, ele veio até Jesus. E o Senhor Jesus fez a ele uma coisa que, olha, Deus só fez isso com duas pessoas na Bíblia. Duas pessoas. Uma foi com Salomão e a outra foi com esse cego aqui. E o Senhor Jesus perguntou para ele assim: Bartimeu, que queres que eu te faça? Isso aqui é muito forte, hein? Que queres que eu te faça? Isso é o quê? Isso é um cheque em branco. Cheque em branco. Meu irmão, Elon Musk assina, fala assim: meu irmão, Gustavo, escreve aí. Ei, meu irmão, a pastora vai dizer assim: Gugu, capricha aí. Capricha. Irmão, o que queres que eu te faça? Resolve o problema. Resolve ou não resolve? Um cheque em branco. Deus está te dando um cheque em branco neste lugar. O que queres que eu te faça? Mas esse que queres que eu te faça é depois desse desejo por Deus, desse compreender aquilo que até os que têm olhos não veem. Mas eu sou cego, mas eu compreendo o que ele é: Jesus, filho de Davi, filho do rei, tem misericórdia de mim. Aí eu quero ver, Senhor. Você quer ver? Então vê. Você pediu a coisa certa. A coisa certa. Sabe o paralítico da Porta Formosa, com Pedro e João entrando? Ele faz: me dá uma esmola, me dá uma esmola. Esse foi o contrário, pediu uma coisa assim, já limitada, aquilo que as pessoas sempre davam para ele. Aí Pedro falou para ele assim: olha, eu não tenho prata nem ouro. Não tenho prata nem ouro. Você viu a história? Há uns anos atrás eu li uma fábula de um cara que morreu e foi para o céu. E quando ele chegou no céu, não sei como, ele tinha levado umas moedinhas de ouro. E aí alguém revistou ele: que é isso? Não, isso aqui é o próximo lanche. E aí o anjo falou assim para ele: guarda isso, joga fora. Isso aí é calçamento daqui. Isso aqui é para pavimentar, só serve para pavimentar o chão. Então a perspectiva de Deus para você é essa: aquilo pelo qual você está correndo tanto, aquilo que está desgastando tanto você, aquilo que está roubando talvez o teu sono, o Senhor está dizendo para você nesta noite: o que Ele tem para você é muito maior e muito mais do que você pode pensar. Amém? Você recebe essa palavra? O que Deus tem para você é muito maior do que o que você pode imaginar. E eu vou terminar dizendo a última frase desse texto. É um momento muito interessante. Termina a festa, Samuel fala para Saul: vamos dormir. E naquela noite Saul dormiu na casa do profeta Samuel, como eu estou dormindo na casa do pastor Gustavo. Irmão, eu comi uma das feijoadas mais gostosas da minha vida. Olha, irmão, só tem uma coisa que alegra um missionário que vive com uma mulher que cozinha bem: é visitar um pastor que também tem uma esposa que cozinha bem. Cara, é demais isso. Deus me ama muito, né? Irmão do céu. E aí o Samuel dormiu lá no solto, casa grande e tal, dormiu, estava lá em cima. Quando foi 3 da manhã, Samuel bateu na porta de Saul: acorda. Me levantaram assim, ainda sem saber o que estava acontecendo. Sai, vamos embora. Imagina você dormir na casa de uma pessoa, 3 da manhã, a pessoa te acordar para ir embora.
Não acontece aqui não, né, irmão? E agora também não. Mas aí acorda, vamos, está na hora de ir embora. Saíram. Quando saíram da casa, Samuel faz uma coisa interessante. Samuel fala assim para Saul: olha, manda o jovem que está com você ir embora. Não, mas meu pai mandou ele comigo. Não, manda ele embora. Não, mas ele que anda com o dinheiro, a faca, o alforje, o suprimento. Não, mas manda ele embora. Mas mais nada, manda ele embora. E aí Saul chega: olha, vai na frente, tá? Vai que o mais velho falou que eu vou ficar aqui com ele e tal. Eu vou andando com ele. E aí foram os dois caminhando, 3 da manhã, numa rua escura, empoeirada em Israel. E acontece um dos momentos mais extraordinários da Bíblia. Porque o momento em que Davi foi ungido pelo mesmo profeta Samuel, tinha muita gente vendo. Família de Jessé, os vizinhos, a vizinha Fifi, porque estava todo mundo lá, na televisão Globo, todo mundo lá, o pessoal filmando, muita gente. Tinha plateia. Mas quando Saul é ungido, não tinha ninguém. Saul foi ungido numa rua escura, 3 da manhã, sem ninguém. Aí começa o capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. Começa assim: Samuel pegou um vaso de azeite, falou para Saul: se ajoelha. Cara, eu saí de casa 3 dias para procurar jumenta. Agora um profeta está com um vaso de azeite me mandando se ajoelhar. Glória a Deus. Você saiu do Brasil sem expectativa de algumas coisas que Deus já começou a sinalizar que está fazendo na sua vida. Mas Ele já está sinalizando e Ele vai fazer na sua vida. Ele vai concluir aquilo que Ele está começando a fazer na sua vida. Talvez você nem imaginasse estar nessa igreja, convivendo e conversando com essas pessoas, que hoje é uma família. E que família! Todo dia tem culto de café, tem reino. Aleluia! E que família! Mas olha aqui, você muito provavelmente não imaginava estar vivendo o que você está vivendo hoje. E a palavra dessa noite é exatamente tudo isso, desde o início até agora. Você está vivendo o imaginado. Você não planejou estar vivendo o que você está vivendo. Você tinha um plano que em perspectiva material era um, mas que parece que agora te decepciona. Você não tinha plano em perspectiva espiritual, mas que em perspectiva espiritual não te decepciona, te surpreende. O que Deus está fazendo no sobrenatural é surpreendente. O que Deus está fazendo no natural parece pequeno para você, mas Deus está dizendo: eu estou trabalhando e eu estou firmando as tuas bases, o espiritual primeiro, para o natural depois. Raízes para baixo, frutos para cima. Quando você crescer nesta igreja e na palavra, você vai viver coisas extraordinárias nessa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí a frase final é exatamente essa: só Samuel, o próprio Samuel, foi a plateia da unção de Saul. Samuel ungiu, Samuel presenciou e testemunhou. Tinha ninguém, pastor. Só Samuel. Eu falei para vocês: Samuel é Deus, Samuel é igreja, Samuel é esse mover, e é exatamente isso. É nisso aqui que eu termino, para dizer para você: os mais extraordinários processos de Deus na nossa vida são aqueles que acontecem individualmente. Você vai viver a coletividade, você vai viver as amizades, você vai viver o congregar com a igreja, você vai viver o discipular, você vai viver coisas extraordinárias nessa nação. Mas os mais extraordinários, ou as mais extraordinárias experiências de Deus na sua vida, são aquelas que são vividas de forma individual. Você e Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus falou assim: quando orares, entra no teu quarto. Quando você der uma esmola, não deixe que a direita veja que você fez com a mão esquerda. Ou seja, a sua espiritualidade é desenvolvida na sua intimidade. Quanto mais intimidade, quanto mais profundidade na intimidade com Deus, mais frutos lá fora. Amém? Amém. Não havia plateia, havia só um homem sendo ungido, um jovem homem sendo ungido por um velho profeta, que ungiu, colocou o vaso de azeite e falou assim: porventura não está o Senhor te ungido como príncipe dos seus exércitos? E Saul, todo assustado,
levantou-se, saiu de casa como procurador de jumenta e agora volta para casa como rei de Israel. Como é que você vai voltar para casa hoje? Isso pode ser definido pela sua entrega ao Senhor neste lugar, nessa noite. Isso pode ser definido pela forma como você vai abrir o seu coração para o Senhor neste lugar. Quão disponível está o seu coração para ser aberto para Deus? Quão disponível você está para se entregar a Ele neste lugar, neste momento? O que é que você está vivendo que ainda não tem individualidade? Que ainda depende da opinião, que depende da esposa, que depende do que o outro vai falar, do que o outro vai dizer, do impulso do outro, do exemplo do outro. Estou dizendo para você, algo extraordinário aconteceu a Saul, entre ele e Samuel apenas. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida quando você se desvincular dessas ideias de que, mas o que a minha família, o que o meu patrão, meus amigos, o que as outras pessoas, o que o meu parceiro vai pensar. A palavra para você é exatamente essa. Quão aberto está o seu coração individualmente para o Senhor fazer o que Ele quer fazer hoje, aqui e agora. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vivi algumas experiências com Deus. Eu cresci num lar cristão. Minha mãe foi dirigente de situação. Eu vi coisas de Deus fazer coisas extraordinárias. Vi Deus fazer coisas assim extraordinárias. Aí eu orava muito, jovenzinho na igreja, crescendo, evangelizando, cantando, tocando, e servindo, evangelizando, indo a monte, vindo ali, indo aqui. Aí fui estudar, depois fui para a missão em Roraima, casei, fui para a África e vivi algumas experiências. Até que um dia eu estava numa província nossa, no extremo sul de Angola. Eu tinha acabado de fazer um trabalho missionário lá. Eu me despedi daquela família, a esposa do pastor com muito carinho e amor, ela me deu um tapaué, me deu um tapaué com um pouco de arroz e um bife de fígado. E eu peguei meu carro, saí viajando algumas horas, no calor. Depois eu parei debaixo de uma árvore, depois de algumas horas de viagem, quase o sol anoitecendo já, e eu fui comer aquele bife de fígado. Estava com muita fome. E minutos depois eu comecei a passar muito mal. Eu senti uma dor estomacal como nunca tinha sentido na minha vida. Uma dor horrível. E a dor foi tão grande que eu apaguei. E de alguma forma milagrosa, consegui chegar com os amigos, apoio e as orações dos santos. Consegui chegar na cidade de Urubango, na Uila. E ali eu fui assistido pela minha esposa, pelos médicos. Um amigo, pastor, médico canadense, fez alguns exames em mim e depois ele saiu com um laudo assim bem estranho, né? Falou para minha esposa: olha, o Pascoal foi infectado por uma bactéria muito rara aqui, do gado bovino dessa região, e é grave. Irmãos, em menos de 2 dias eu estava cadavérico. Eu entrei num estado assim de desidratação, de perda de massa, de líquido, que eu olhei para os dedos, já não tinha mais meus anéis aqui, e só tinha praticamente as juntas aqui dos dedos. Eu me assustei, como aquela bactéria começou a me consumir. Minha esposa estava comigo no hospital, e comecei a definhar, medicação muito forte, eu definhando. Então eu resolvi fazer uma oração. Eu me virei para a parede, né, com Ezequias, falei assim: Senhor, eu trouxe essa mulher lá do Brasil, vim para cá, a gente está começando a vida, eu não tenho nada, só tenho alguns livros e essa mulher. E se eu morrer aqui, quem vai cuidar dela? Deus, me dê mais uma chance, me dê mais alguns anos para eu organizar algumas coisas. Eu não tenho nada ainda, eu deixei tudo. Meu pai, minha mãe, o filho único, estava começando. Eu hoje não tenho quase nada, mas naquela época eu tinha a dívida do nada. Tinha que ter muita coisa para ter nada ainda. Então eu fiz uma oração muito sincera: Senhor, por favor, me dá mais um tempo para organizar algumas coisas. E aí, irmãos, 3 da manhã, eu estava no quarto, minha esposa em outra cama. 3 da manhã o médico entrou. Eu estava deitado e ele pegou, me acordou e disse assim: levante. Eu levantei, aí me trouxe até o banheiro e eu estava com a haste do soro,
estava muito fraco. Eu nem sei como eu me levantei para ir ao banheiro. E ele falou assim: abre a tampa da bacia. Eu abri e me ajoelhei. E ele mandou que eu me inclinasse sobre a bacia. E eu comecei ali, faça força. Eu fiz força, saiu da minha boca algo como se fosse uma bola de beisebol verde. Saiu de dentro de mim. E aí eu levantei, o médico abriu a porta, eu entrei no quarto novamente, ele disse: deite. Eu deitei, e ele disse: amanhã 10 horas você vai ter alta. Fiquei assustado com aquilo, tentando entender tudo aquilo. Quando eu acordei já era mais ou menos 9 da manhã, minha esposa estava arrumando o quarto ali. E aí eu disse para ela assim: eu vou para casa hoje. E ela disse assim: como? Eu disse: olha, o médico me deu alta, disse que eu vou vir aqui um prontuário e eu vou sair daqui 10 horas. E ela disse: que médico? Eu falei: o médico que veio aqui 3 da manhã. Ela falou: não veio nenhum médico aqui, filho, a porta do quarto está fechada por dentro. Glória a Deus. Eu tive alta às 10 horas da manhã, irmãos, fui para casa. Estou contando isso para você, para dizer que o nosso Deus, as melhores experiências que você poderá viver com Ele são aquelas no seu individual, só você e Ele. Quando você permitir que Ele entre, quando você clamar por Ele, quando você ver nele a única saída, quando você não tiver mais plano B. Se você tem Deus, você não tem plano B. O plano A é o plano A. O plano A é você se jogar nas mãos dele, se entregar e deixar Ele fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Não há plano B. Louvado seja Deus. Não há plano B. Diga comigo nessa noite: não há plano B. O plano B é fazer o plano A acontecer. E o plano A é esperar Deus trabalhar na sua vida. Aí você vai entender o que significa estar fixado no eterno, naquilo que é eterno. Em nome de Jesus, Igreja de Cristo Jesus, passe a viver a sua vida a partir de hoje nessa perspectiva. Você pode ter vindo a essa igreja, neste lugar, ou nesses meses atrás, por alguma razão, por alguma pessoa que te convidou, alguma pessoa que te afeiçoou, ou talvez alguém por quem você se apaixonou. Também não está mal, também é bom. Não sei o que trouxe nessa igreja: uma dor, uma paixão, um medo, uma esperança, uma pressão. Mas entenda uma coisa: olha aqui para mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As jumentas de Saul só lhe serviram para até o momento em que ele se encontrou com Samuel. As tuas dores e as tuas perdas foram um impulso para te trazer a Deus. E quando você chega nele, as tuas esperanças, as tuas expectativas e o teu próprio sustento como jumentas já não tem mais valor. Que Deus é melhor, Cristo é melhor para você. Já não há mais jumenta, já não há mais sustento, já não há mais esperança nesse mundo, já não há mais alça para você se segurar, já não há mais ninguém. Cristo deve ser a tua prioridade, o reino deve ser o que há de mais importante para você. Que Deus te trouxe a essa nação e está dizendo para você: você não veio a essa nação para ganhar dinheiro, você veio aqui porque há gente aqui que precisa de ouvir da sua experiência com Deus, e tudo aquilo pelo qual você correr atrás vai ser jumentas. E o Senhor até está te dizendo: acerca dessas jumentas que você corre atrás, se esqueça, relaxa, elas já voltaram para casa do seu pai. Aquilo que você procura e busca em Deus já está garantido em nome de Jesus. Tua prosperidade em Deus está garantida, mas não é isso. Não é a tua prosperidade, não é o teu conforto. Isso é resultado da tua entrega com Jesus. E se você está aqui meio duvidoso com Ele ainda, eu quero te convidar: entrega o teu coração totalmente a Ele e viva, jogue-se nos braços dele, viva essa experiência na individualidade. Pô, meu, você é corajoso para tanta coisa, por que você não faz isso? Você já lutou com pessoas, você já enfrentou processos, você já recebeu tiro e não pegou em você.
Você já foi ameaçado de morte? Você é corajoso para outras coisas? Eu quero dizer para você, seja corajoso para abrir mão daquilo que para Deus já não conta. Contava até você chegar em Deus, mas agora com Deus não conta mais. Louvado seja Deus. Deus está falando com pessoas nesse lugar, nessa noite. Já não conta mais. E quando você entender isso, quando você estiver disposto a abrir mão daquilo pelo qual você lutou tanto, mas agora você entende que não é a prioridade em Deus, aí você vai ver Deus te surpreender com aquilo que para Ele é prioridade. Deus vai fazer acontecer. Eu profetizo para a sua vida em nome de Jesus. Deus vai fazer acontecer, proporcional à sua capacidade de entregar o que para você já não precisa contar mais. Como é que você está se aproximando? Você está procurando em você alguma coisa que conta? Porque tanta gente tem tanta resistência para ser tão generoso diante de Deus. Sabe por quê? Porque dinheiro é afeto, comida é afeto, e testa demais a nossa fé. Nós deixamos isso para um outro dia. Hoje, aqui e agora, tem gente nesse lugar, o meu Espírito, o Senhor está falando, que ainda precisa se entregar totalmente, que está na igreja, que está servindo, mas ainda precisa se entregar totalmente. Precisa dizer, não Deus, agora eu entendi, saí as jumentas, e eu estou disposto a deixar lá. Você está assim hoje, não precisa se sentir envergonhado por isso, porque às vezes nós nos encontramos assim. Às vezes as coisas têm um valor afetivo e nos prendem por demais. A gente nem sabe a razão por que aquilo nos prende tanto. A gente briga até por aquilo. Mas o Senhor está dizendo no teu coração, é isso, minha filha. É isso. Deixe isso. Deixe isso. Tem gente que está assim nessa noite. Eu quero convidar você, porque eu quero orar. Eu não sou muito fazer isso, mas eu quero orar com você aqui no pé do altar. Que é que você sabe que para Deus não conta mais, mas está contando para você e está te prendendo. E você quer deixar no pé do altar. Vem aqui nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Vamos orar. Fica de pé, igreja. Ore, cantar.